Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro do Deuteronômio. Hoje, dentro do Código Deuteronomista, nós vamos estudar os capítulos 15 e 16. E vamos observar que, dentro desta lei, o perdão é algo essencial. Em diversas formas da sociedade promover o perdão para haver o reinício, o recomeço de uma vida, seja pessoal, seja ela uma vida familiar ou até de uma sociedade. Mas antes de começarmos nosso estudo, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. No capítulo 12 do livro do Deuteronômio, começa o Código Deuteronomista ou Código Deuteronômico, e vai até o capítulo 26. É uma série de leis que está atualizando os 10 mandamentos para esse momento que a sociedade está vivendo. E no capítulo 15 ele começa com o ano sabático. A cada 7 anos fará remissão. Eis o que significa esta remissão. Todo credor, alguém que tem que receber, que tinha emprestado alguma coisa a seu próximo, remitirá o que havia emprestado. Não explorará seu próximo, nem seu irmão, porque terá sido proclamada a remissão em honra de Yahvé. Ou seja, vamos entender bem isso daí. No versículo 4, nós lemos aí até o versículo 2, diz assim: é verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque Yahvé vai abençoar-te na terra que Yahvé teu Deus te dará, para que a possuas como herança. Ou seja, a pobreza, ela não faz parte do projeto de Yahvé. O projeto de Yahvé é aquilo que está em João 10,10, que Jesus proclama: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, esse povo que saiu escravo do Egito deveria criar leis, aqui o Código Deuteronômico, para que evite ter pobres. E dentro dessas leis, a cada 7 anos, a remissão das dívidas. Esse povo já tinha os rituais para a remissão dos pecados, que nós já estudamos no livro do Levítico. Mas agora entra a questão financeira, a questão da posse da terra. Esse povo, ele contraía dívidas. E como é que se contraía dívidas? Então você tem os empréstimos, você está apertado, você vai lá, empresta um dinheiro de alguém que está numa situação melhor. Como que alguém ficava numa situação melhor ou pior naquele tempo? Às vezes a pessoa pegava e tinha mais filhos, que era mais mão de obra, conseguia produzir mais. Às vezes a sua terra era mais produtiva, às vezes chovia mais numa região e menos de outra. E aí ele conseguia, de uma forma ou de outra, ter uma produtividade melhor e conseguia emprestar algo para alguém. Só que ele cobrava. Então, o que a lei vai falar? Do teu semelhante, de quem é israelita como tu, não vai haver cobrança. Já no versículo 5, vai falar o quê? Que do estrangeiro pode ser cobrado. Mas de judeu para judeu, não. Para que não haja pobres. Ou seja, por 6 anos a pessoa estaria devendo, no 7º ano é feita a remissão. Então essa pessoa está livre da dívida dela. Aí existe 2 partes. Quem deve, perdoa, e o texto vai falar que ele não pode ficar com aquele negócio, não, é o 6º ano, eu vou receber de qualquer jeito. Não, ele tem que dar o tempo, sabendo que isso é uma regra. E quem deve, sabe que vai ser perdoado e vai poder recomeçar. O Papa Francisco, há pouco tempo, pediu para que as nações ricas perdoem as nações pobres de suas dívidas, porque mesmo eles pagando pouco, é muito para eles. Lembra do Haiti, que pagava uma dívida com a França por causa da sua liberdade? Então, é injusto isso daí, e faz falta. Então a Bíblia vai fazer o quê? Pedir a remissão. Então, do versículo 1 até o versículo 11, você tem essa remissão das dívidas. Já no versículo 12, entra a questão da escravidão. Essa remissão, ela tem para a questão financeira e para a questão da escravidão.
Como que as pessoas entravam em escravidão naquele tempo? 3 motivos. Primeiro, gente, nas guerras. Quando havia guerra, eles aprisionavam pessoas que serviam como escravos, estrangeiros, dentro do próprio povo de Deus, através da dívida. Então, a dívida, você me deve, você não tem como pagar, então vamos lá, você me deve 100. Um dia de trabalho custa 10, você vai trabalhar 10 dias para mim. Agora, você me deve 5.000. Um dia de trabalho custa 10, você vai me trabalhar para mim 500 dias. Então aí um homem podia dar um dos seus filhos ou filhas como escravo. E aí ele pagava a dívida. O que não podia era não pagar, a não ser na remissão. Tanto que com o passar do tempo, essa lei foi caindo em desuso, porque as pessoas queriam receber de qualquer jeito. Jesus até tem uma parábola bastante interessante sobre isso, de um homem que devia, pediu perdão, recebeu perdão, mas não deu perdão aos seus credores. E a terceira opção para a escravidão é a pessoa que escolhe ser escravo. Meu pai me vendeu para você por 2 anos e eu gostei de morar com você, então eu vou ficar escravo seu. Furava a orelha direita com uma sovela e essa pessoa estava escrava definitivamente por opção. Acontecia? Sim, porque às vezes a pessoa cuidava melhor do que o próprio pai. Então, você tem a questão da escravidão para as pessoas pagarem dívida. E no versículo 18 diz assim: que não te pareça difícil deixá-lo ir em liberdade, ou seja, quando passou o tempo do pagamento da dívida. Ele te serviu durante 6 anos pela metade de um salário de um diarista. E Yahvé teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Ou seja, no tempo que ele te serviu, às vezes 6 anos. O pai às vezes vendia por causa de uma dívida, com 6 anos tinha que ser liberto. No início do 7º ano, a liberdade. E, para terminar o capítulo 15, nós temos a questão dos primogênitos. Que todo primogênito vai ser oferecido a Yahvé. Algo que a gente já viu em outras oportunidades. No capítulo 16, nós temos a questão das festas. Aqui muito importante, porque 2 festas vão ser principais. A Páscoa, que celebra a saída do Egito, e a questão dos ázimos. Aqui elas unidas. Elas foram unidas muito tempo depois, lá pelo período do rei Josias, mas aqui elas estão juntas já. E para nós é importante porque as festas fazem memória de Deus como libertador, como amor, como justo. E no final, no versículo 18, o estabelecimento de juízes. Eles estão entrando numa terra onde eles não vão ter rei, e eles vão estabelecer juízes. Estabelecerá juízes e escriba em cada uma das cidades que Yahvé teu Deus vai te dar para as tuas tribos. Eles julgarão o povo com sentenças justas. Não perverterás o direito, não farás acepção de pessoa e nem aceitarás suborno, pois o suborno cega os olhos do sábio e falseia a causa dos justos. Busca somente a justiça, para que vivas e possuas a terra que Yahvé teu Deus te dará. Ou seja, em vez de um rei mandando e tentando fazer tudo, cada tribo vai ter os seus juízes, as pessoas que vão julgar os casos, mas o quê? Com justiça, sem suborno, sem corrupção e assim por diante. E isso é muito interessante, porque o Código Deuteronômio é uma atualização. Essas leis surgiram, foram caindo em desuso com a monarquia, porque muitos perdiam dinheiro, por exemplo, dando liberdade, perdoando dívidas, e se fala que elas devem voltar a ser praticadas, porque elas são leis de Yahvé justas para que não haja pobre no meio do povo de Deus. No capítulo 17, nós vamos ver que a questão dos desvios de culto do religioso, porque muitas vezes se usava a religião para justificar certas coisas. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para que juntos possamos ir conhecendo a palavra de Deus. Paz e bem a todos.